Olá, sejam bem-vindos para mais uma leitura. Olá para todo mundo. Que bom que a gente está aqui. E Que bom. já estou pronta para saber ouvi-la, né? Trinchando. Esses fios que a gente vai puxando a partir das histórias. Porque às vezes a gente tem uma compreensão, é legal quando tem uma outra compreensão, e depois a gente fala aqui também, já compreende de uma outra forma. É tão legal, né, Ni? É incrível. E sabe o que eu estava vendo? A gente já chegou na página 200 do livro. Menino, filho, não acredito! Eu achei que a Sério. gente estava assim, tipo 50 no máximo. Sim. Olha que beleza. E sozinhos, muitas vezes, já ouvi várias pessoas, é a primeira vez, né, que eu estou tendo contato com esse livro, acho que você mesma já me falou, né, que começou a ler e de repente não tinha aquele Eu pique para não te- ler. é, eu parei antes do Patinho Feio, eu parei uma antes, depois eu parei na Mulher Esqueleto, depois eu parei. Então estou feliz também de estar aqui, acho que é um incentivo. Muito legal isso, né? Muito bom. Outras pessoas já me falaram a mesma coisa, que não conseguiram evoluir assim, né? Não conseguiram seguir, que mexe com várias questões, né? Essa forma da gente compreender também, dependendo do nosso momento de vida. E a gente está conseguindo. Ai, muito feliz, legal. Ai, que bom, maravilha. Bora lá. Bora lá. É, deixa eu colocar aqui, pronto. Então a gente vai começar a análise da história do Patinho Feio, onde ela diz: a questão do exílio é antiquíssima. Muitos contos de fadas e mitos têm como centro esse tema. Nesse tipo de relato, o personagem central é torturado por acontecimentos alheios à sua influência, muitas vezes tendo como origem um esquecimento fatal. Na história da Bela Adormecida, a 13ª fada é esquecida e não é convidada para o batizado, o que resulta numa maldição lançada contra a criança, que na realidade atinge a todas as pessoas de um modo ou de outro. Por vezes, o exílio é imposto por pura malvadeza, como quando a madrasta envia a enteada ao bosque escuro adentro na história da boneca Vasalisa. Em outros casos, o exílio é consequência de um erro ingênuo. O deus grego Efaístos ficou ao lado de sua mãe Hera numa discussão com Zeus, seu marido. Zeus se enfureceu e atirou Efaístos do alto do Monte Olímpico, lesionando e banindo. Às vezes, o isolamento tem como origem algum pacto no qual se entra sem plena compreensão do que se trata, como na história de um homem que concorda em vagar como animal por determinado número de anos a fim de ganhar uma quantidade de ouro, e mais tarde descobre que entregou a alma ao diabo disfarçado. O Patinho Feio tem muitas versões, todas contendo o mesmo núcleo de significado, mas cada uma cercada de diferentes enfeites e franjas que refletem o meio cultural da história, assim como o talento poético de cada narrador. Os significados básicos que nos interessam são os seguintes: o patinho da história simboliza a natureza selvagem, que, quando forçada a enfrentar circunstâncias que são pouco propícias, luta instintivamente para continuar viva, apesar de tudo. A natureza selvagem sabe instintivamente aguentar e resistir, às vezes com elegância, às vezes sem muito estilo, mas resistindo a si mesmo. Graças a Deus por esse aspecto. Para a mulher selvagem, a continuidade é uma das suas maiores forças. Outro aspecto importante da história é o que, quando a vibração específica da alma de um indivíduo, que tem tanto uma identidade instintiva quanto espiritual, é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico, a pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes. Descobrir com certeza qual é a sua verdadeira família psíquica proporciona à pessoa a vitalidade e a sensação de pertencer a um todo. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio e, de um modo ou de outro, o declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe Pata, a princípio, tenta defender esse patinho, que ela acredita pertencer à sua prole.
No final, porém, ela fica profundamente dividida em termos emocionais e deixa de se importar com o filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam ele, bicam e atormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja. E o patinho feio sente um aperto no coração por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente se levando em consideração que ele, na realidade, não fez nada que justificasse esse tratamento, a não ser ter a aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos nesse caso, antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico. As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens se revelam bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas, possuem excentricidades leves de vários tipos. Características essas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para sua criatividade para o resto de suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água da alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o eu básico da psique é ferido desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura que vive, não são só totalmente verdadeiras, mas também totalmente livres de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa, que haja de um certo modo, consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores que, se não forem idênticos aos da família, pelo menos se baseiem nos valores da família e que, seja como for, não abale os seus alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais, ou os dois, sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e vai refletir apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais, no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança e, mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem a sua psique podem aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa,
existem ditames correspondentes à tendência à avaliação da psique de todos os membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada normalmente são duplas: a íntima e a pessoal, e a externa e cultural. Cuidemos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática, para sermos nós mesmas e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural muito bem. O que é uma força moderada? Ela é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante sobre o que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor, quer os botões estejam meio abertos, abertos até 3/4, quer estejam totalmente abertos. Eu vou parar por aqui, porque isso já tem, acho que, muita coisa para a gente pensar, principalmente pensando hoje nesse cenário que a gente tem de redes sociais e de quanto a gente tem essas imposições de modelos de aparência, né, de modelos de vida, de coisas que a gente precisa consumir, de como a gente precisa nos vestir. E que como isso para gerações mais novas é muito tóxico, porque gera essa sensação de total rejeição, né? A gente não pertence. Um padrãozão, né? Um lifestyle, like, antes a gente visualiza, antes eram questões familiares, é, às vezes de um grupo, hoje a gente tem um acesso tão maluco que parece que todo mundo está seguindo um padrão e você não, né? E aí você fica nessa luta infinita para seguir um padrão que não é sua alma, não é você. E esse padrão, como ela fala aqui, pode ser um padrão estético que é muito forte hoje, né? Ah, este corpo é um corpo correto, o outro corpo não é. Este cabelo é o cabelo correto, o outro cabelo não serve. É muito cruel. Eu fico assim, impressionada as fotos, como as pessoas tiram foto, e sempre com as mesmas caras e bocas, né? Você não visualiza a pessoa ali natural, né? Então, assim, gente, a gente está seguindo um padrão, sei lá que padrão é esse, para que fazer essas caras e bocas para poder tirar uma foto, né? Um exemplo. E aí você quer fazer, você quer seguir aquilo, você quer ser daquele jeito, com aquele cabelo, com aquela cor, com aquela roupa. Gente, é enlouquecedor isso, tentando se adequar. E sempre você vai se sentir um patinho feio. E essa imagem que ela traz, né, falando das famílias, dos pais, né, dessa cirurgia psíquica, acho que essa imagem é bonita, né, de você tentar moldar a cabeça da criança. E tolhendo muitas coisas, como você falou antes, isso já era no seio da família ou sei lá, do meio da escola, que já é muito grave, e hoje em dia isso está em todo lugar por conta das redes sociais. Então você tem modelos ali que são inalcançáveis. Aquilo não existe. É verdade. Não existe você dar com você fazer, colocar a sua dieta perfeita, fazer exercício perfeitamente, não ter nenhuma ansiedade, isso não existe. Não existe. Uma loucura, né? Uma loucura. É uma loucura. É uma loucura coletiva, né? Uma doença, assim. E a gente seguindo isso nunca vai ser feliz, nunca vai estar bom, nunca vai estar satisfeito. E aí a gente começa a desenvolver outras compulsões, né? Porque você precisa preencher esse buracão que está aí, que vira um buraco dentro de você. Sim, Então você mexer com mais redes sociais, ou com pessoas tóxicas, ou com medicações, ou com drogas, ou com bebidas, ou com comidas, ou com excesso de compras, né? A gente precisa fechar esse buraco. Porque você não sabe quem você é, a sua alma ali foi tolhida. é, exatamente. Aquela completude toda já era. Sua Só voz porque. foi silenciada, né? Sua voz verdadeira mesmo. E aí é muito difícil
você saber quem você é, como você gosta de você. Porque você, né, a gente foi colocando tantas coisas, tantas camadas, tantas roupas, tanta maquiagem, tantos cabelos, tantas colorações, tantos cílios. Hoje de manhã eu vi alguma coisa assim, né? Você, como que é o seu cabelo sem um cabelo? Porque o pessoal coloca aquele monte de cabelo. Como é você é uma boca sem essa boca, sem esse monte de preenchimento? Como é você, seus cílios sem esse monte de cílios que as pessoas colocam, né? Esses vários preenchimentos que as pessoas estão virando, né? Como que é você? Você não consegue mais se identificar sendo você mesmo, então é grave isso. É, é, Tirar bastante. uma foto sem filtro, tirar uma foto É, sem um você filtro. tem essa marca é porque o que está na revista, o que está nas redes sociais, isso não existe. Não existe uma pele sem nenhuma marca. Isso não existe. Manchas, marcas, isso faz parte da nossa pele. Então assim, tá muito difícil. Eu fico pensando nas gerações mais novas, né, como da geração das suas filhas. Deve ser muito mais cruel do que já foi pra gente, eu acho. Porque na nossa época acho que não tinha Photoshop para as revistas, então não tinha tanto retoque, não tinha essa pressão, né, de você ver influencers com aquele, né, ah, não vou tomar meu suco verde às 5 da manhã, mas quem que fez esse suco verde para ela? Então, tem algo muito profundo aqui pra gente pensar, viu? Ó, vai mexer em questões bem profundas mesmo aí, né? Sim. Vamos meditar sobre isso. Todos, conforme estamos sendo influenciados, né? Mas eu penso que essas gerações que estão vindo, assim, muito mais, realmente, porque já nasceram sob essa influência, que Sim. continuam, não é que diminuíram as outras influências familiares, de comunidade, não diminuíram, continuam essas e mais todas essas outras. É, é. Como você disse, é muito cruel. É cruel Já é, demais. É, já é cruel e hoje, ai, vamos lá meditar, porque dá até um faniquito. dá mesmo. Muito bem, então vamos lá. Vamos encontrando uma posição de meditação, que você mantém o tronco vertical em relação ao solo, a coluna ereta, a cabeça no prolongamento da coluna, os ombros relaxados, o seu semblante tranquilo, inspiração pelas narinas. E esse é o momento em que você só tem você. É você com você mesma, é você com você mesma. Não tem ninguém. Quando você fecha os olhos, que você está numa postura, numa posição de meditação, em que você silencia para ouvir a sua voz interior, ouvir o seu barulho interior, essa quantidade infinita de pensamentos, sentimentos, emoções. É você dentro, se descobrindo, fazendo um mergulho dentro de você, para que você comece a entender quem você é, a compreender melhor os seus sentimentos, compreender melhor essa quantidade infinita de pensamentos. Comece a se acolher, a se aceitar, sendo quem você é, entendendo que o seu corpo é perfeito, do jeito que é, mas é preciso silenciar. Silenciar nesse barulho. Quando a gente fala silenciar, não é cessar essa quantidade infinita de pensamentos. É uma oportunidade que você tem de observar esse conteúdo infinito, infinito. E aos pouquinhos você vai reduzindo essa falação, esse barulho interno, e vai conseguindo ficar mais à vontade com você, do jeito que você está, do jeito que você é. Então vamos aproveitar esses 5 minutos de meditação para fazer esse mergulho dentro da gente e começar devagarzinho a reduzir esse barulho. Iniciamos então nossos 5 minutos de meditação em silêncio.
Então, aos poucos, volte a sentir a sua respiração, volte a sentir o seu corpo, movimentando os pés, as mãos. Alongue-se, espreguice, e no seu tempo, gentilmente, pode abrir os olhos. Ai, que bom. Então, a gente entrar em contato com a gente mesma, né? É incrível. Fácil, importante. É muito, muito bom. Nossa, essa meditação deu para pensar em muitas situações onde ia me sentir patinho feio. Total. Ai, obrigada, Ni. Obrigada, Que bom, Ká. que bom. Muito obrigada para você que está aqui com a gente também. E Obrigada. até a próxima leitura. Até. Um beijo, Ni. Beijo. Tchau. Tchau.